Olá, seja bem-vindo ao vídeo sobre pessoas com direito que acham que podem tudo. Caso tenha um relatado interessante, deixem R/relatando. Uma mulher acha que pode me intimidar e a um estudante para fazer exatamente o que ela quer. Informação de fundo relevante: eu trabalho em uma escola de cosmetologia. Escolas de cosmetologia oferecem serviços a preços reduzidos, porque os serviços são realizados por estudantes. Por ser uma escola, os alunos não podem ficar até tarde, a menos que tenham se inscrito para horas extras, e precisam ser dispensados no final do dia, e devem fazer uma pausa de 30 minutos para o almoço. Quando eu trabalhava como cabeleireira, muitos clientes me pressionavam a adicionar serviços para os quais eu não tinha tempo, e isso realmente afetou meus primeiros anos de trabalho. Agora que sou educadora, faço questão de deixar meus alunos saberem que está tudo bem dizer não às vezes. É melhor dizer não, não hoje, do que apressar e fazer um serviço extra mal feito só para tentar agradar um cliente. Na maioria das vezes, se você se apressa, o resultado não fica bom e você acaba precisando fazer de novo às suas próprias custas. Ontem eu e outro professor estávamos na sala de aula com os alunos. Um dos meus alunos, que vou chamar de K, veio me perguntar se poderia levar amostras de cores para seu cliente. Eu perguntei a K se estavam prontos para que eu ou outro professor fosse ajudá-lo, mas K disse que ainda não, que o cliente, que vou chamar de F, queria escolher a cor. Eu pedi para K esperar até que estivessem prontos para que eu ou outro professor fosse ajudá-lo a escolher a cor. Ajudei dois outros alunos a começar e depois K estava pronto. Eu olhei a ficha de serviço e vi que o cliente havia marcado um destaque parcial e disse que gostaria de um corte de cabelo se houvesse tempo. K começou a me dizer que F estava procurando por uma cor marrom médio. Eu perguntei se estavam pensando em fazer mechas mais escuras, mas K disse que não, que F ainda queria luzes depois de colorir o cabelo inteiro. Eu sabia que não seria possível porque K tinha outro cliente marcado para depois do almoço. Então fui com K para fazer a consulta. Eu cumprimentei F e perguntei o que ela esperava para o seu compromisso naquele dia. Ela disse que queria uma cor marrom em todo o cabelo, depois luzes, um corte e uma escova, possivelmente um tratamento de condicionamento também. Eu disse a F que, por sermos uma escola, temos limitações de tempo e preciso dar uma pausa de almoço aos meus alunos. Com isso sendo dito, podemos fazer o serviço mais importante para ela hoje e remarcar para outra hora os outros serviços. F revirou os olhos para mim e disse: eu não entendo isso. A pessoa ao telefone disse que eu poderia fazer isso. Eu tenho um compromisso. Estou aqui. Por que você não pode fazer o que eu quero? Eu expliquei novamente que há limitações em uma escola, que ela havia agendado um destaque parcial e estava solicitando vários serviços. Podemos fazer a cor ou as luzes, e se houver tempo, um corte e escova, mas não todos os serviços. F continuou discutindo comigo, citando a pessoa ao telefone e disse: foi quase 20 minutos de ida e volta com essa mulher. Eu finalmente cheguei ao ponto em que disse a ela que ela estava ficando sem tempo para qualquer serviço, e que ela precisava escolher qual serviço queria ou teríamos que remarcar. Ela cedeu e escolheu a coloração completa. Eu dei o preço para coloração e secagem, sem corte de cabelo, e confirmei com F antes de começarmos a colorir e secar. Ela disse ok. Quando K e eu estávamos misturando a coloração no dispensário, só olhamos um para o outro e balançamos a cabeça diante da situação toda. Eu me certifiquei de que K se sentisse bem em relação ao serviço antes de ir ajudar meus outros alunos. K disse que sim e seguiu em frente. Uma hora depois que K tinha lavado a coloração, eu olhei para o relógio e falei rapidamente com K: faça o melhor que puder para terminar o secador em 30 minutos para que possa almoçar a tempo. K disse que deveria ser capaz de fazer isso e começou a secar. Eu estava em outra estação ajudando outro aluno com um permanente e pude ver que a convidada estava ficando agitada com K. A outra professora que estava trabalhando comigo estava perto e interveio. F estava dizendo a outra professora que deveria estar recebendo um corte de cabelo também.
Minha colega veio até mim e perguntou o que eu tinha citado para ela. Eu tinha acabado. Fui buscar nossa gerente, vou chamá-la de C. Eu já havia dito a ela que F estava exigindo uma lista enorme de serviços, e dizia que lhe prometeram que poderia fazer tudo. C disse logo de cara que não havia como alguém prometer isso. Então, eu e C fomos até F e perguntei se estava tudo bem. F respondeu: "Por que não estou cortando o cabelo?" A pessoa no telefone disse que eu poderia cortá-lo. C se manifestou imediatamente: "Então, minha equipe não prometeu que você poderia fazer todos os seus serviços. Nós reservamos uma parcial de luzes e anotamos que você também solicitou um corte de cabelo. Também explicamos que, por sermos uma escola de cabeleireiro, faremos o nosso melhor no tempo permitido. K é uma estudante, eles têm um cliente esta tarde, cujo tempo eu também preciso respeitar, e eles têm que almoçar. Minha professora explicou isso para você esta manhã e disse quais serviços poderíamos oferecer no tempo disponível. Peço desculpas por qualquer mal-entendido por telefone. Ficarei mais do que feliz em reservar outro horário para você fazer suas luzes parciais e cortar o cabelo." F respondeu: "Eu não entendo por que não posso simplesmente fazer tudo. Eu marquei um compromisso. Estou aqui." A pessoa no telefone disse que não seria um problema. Eu levantei minha mão e disse: "Vou interrompê-la. A pessoa no telefone não está aqui. Eu estou aqui. Eu sou a cosmetologista licenciada que está executando o serviço. Discutimos quando começamos este serviço que poderíamos lhe dar uma cor completa e uma escova hoje. Você escolheu discutir comigo e usar o tempo que poderíamos ter usado para o seu serviço. Neste ponto, K tem tempo para fazer sua escova e, em seguida, eles precisam fazer seu intervalo para se preparar para o próximo convidado. Você tem duas opções: pode sair agora ou fazer a escova. Qual você prefere?" Eu juro que ela começou a fazer beicinho como uma criancinha que acabou de ser informada de que não pode comer biscoitos antes do jantar. Ela suspirou, cruzou os braços e murmurou: "Acho que vou secá-lo." Eu disse que era ótimo, olhei para K para confirmar se estava tudo bem e se precisava de alguma coisa. K disse que sim e começou a fazer a escovação. Quando K terminou, F nem sequer me olhou nos olhos quando eu disse adeus e agradeci por apoiar a educação de K hoje, e ela bateu os pés enquanto saía. Ao fazer o check-out, ela jogou seu cartão de crédito em C e novamente bateu os pés enquanto saía pela porta. F, onde quer que você esteja no mundo, não mexa com meus alunos e não deixe a porta te acertar onde o senhor te dividiu. Vizinha com direito consegue o que quer e paga por isso. Antes de começarmos, vamos apresentar os personagens principais. A vizinha intitulada será referida como V daqui para frente e o filho mimado da vizinha intitulada será chamado de FM. Também haverá o antigo dono da nossa casa, que será chamado de AD, embora tenha um papel limitado nesta história. Além disso, tenha em mente que desde que compramos a casa até os dias atuais se passaram quase 15 anos. Portanto, a menos que seja indicado o contrário, você pode assumir que houve uma grande lacuna entre a maioria dos eventos que ocorreram. Vamos começar. Para que possamos criar uma história consistente e preparar o terreno para os eventos que ocorreram, primeiro tenho que dar um pouco de contexto. A maior parte disso aconteceu antes de comprarmos e nos mudarmos para esta casa. Então, possuía uma grande propriedade, que ficava perto de um lago recreativo popular em nossa área. Eu digo perto, mas na verdade é uma distância justa. Apesar disso, a estrada em quem mora é a única estrada que leva a várias propriedades e resorts à beira do lago, juntamente com o cais de barcos mais popular deste lado do lago. Portanto, as propriedades aqui não são extremamente valiosas a ponto de pessoas comuns não poderem comprá-las, mas existem algumas propriedades extremamente valiosas na estrada com pessoas muito ricas dirigindo por ali o tempo todo. Isso será relevante mais adiante na história. Karen, sendo bastante rica e dona de uma grande propriedade, acabou dividindo sua propriedade em 4 seções mais ou menos iguais quando seus filhos atingiram a maioridade. Uma ela deu para sua filha,
que de alguma forma é uma pessoa decente, considerando o resto de sua família. Então, outra sessão ela deu para S. Ela construiu casas para eles em ambas as propriedades, aproximadamente de acordo com as especificações de seus filhos. Em seguida, na quarta propriedade, aquela que não tinha a própria casa dela, ela construiu uma pequena loja de conveniência. Isso também será relevante mais tarde. Agora, não tenho certeza porque, provavelmente para evitar possíveis disputas futuras ou algo assim, ela acabou dando as escrituras para seus filhos para suas respectivas casas e propriedades. Você provavelmente pode adivinhar para onde isso está indo. Bem, enquanto a filha respeitável era bem respeitável, ES, ou talvez devesse mudar para filho irresponsável, era um maníaco de festas. Todo mundo no bairro odiava ele. Ele fazia festas barulhentas e obnoxiosas quase todas as noites, mantendo as pessoas acordadas. A polícia aparentemente tinha alguém de plantão nas proximidades porque eram chamados com frequência. Provavelmente não ajudou em sua atitude de se sentir superior o fato de que a mamãe pagava todas as contas dele, mantendo tudo em seu nome. Água, luz, lixo, tudo, eles iam todos para a caixa de correio dela. Bem, exceto por um, que é o imposto sobre a propriedade. Desde que a propriedade estava em seu nome, o imposto também era dele, mas ele nunca o pagou e simplesmente ignorou. Acho que simplesmente não pensou nisso ou assumiu que ele estava pagando por si mesmo. De qualquer forma, não foi surpresa quando a polícia apareceu em sua casa. Mas foi surpresa quando ele não voltou e a casa foi a leilão. Neste ponto, a casa estava destruída. Buracos na parede de gesso e até mesmo um grande buraco no chão da sala de estar que levava para a garagem subsolo. O piso e o subpiso da cozinha precisavam ser totalmente substituídos e quase todas as paredes estavam cobertas de lama. Basicamente, sua irresponsabilidade e hábitos de festa deixaram a casa em condições que os bancos consideravam inabitáveis. Por causa disso, as únicas pessoas que podiam comprá-la eram aquelas que podiam pagar do próprio bolso. Entra em cena Po. Po era um restaurador de casas, não um dos grandes e ricos que você vê na TV, mas mais um entusiasta do que qualquer outra coisa. Ele era aposentado e restaurava casas para se manter ocupado e ativo. Po comprava uma casa barata em leilão, como essa que a S deixou em estado lastimável, consertava tudo sozinho e depois a colocava de volta no mercado. Enquanto reformava a casa, ele vivia com o lucro da casa anterior que ele havia vendido, e normalmente, quando ele terminava de consertar uma e comprava outra, seu lucro teria quase se esgotado. Qualquer lucro que sobrava, ele guardava em uma conta poupança para emergências. Nós estávamos procurando uma nova casa, mas não podíamos pagar nada muito caro dentro do nosso orçamento. Quando vimos esta casa à venda em um site, parecia perfeita, do tamanho ideal, em um bairro agradável e perto do lago, onde gostamos de pescar e passear de barco, então parecia perfeita em quase todos os aspectos. Ou pelo menos parecia ser assim. Nós estávamos com medo do preço, que ainda não estava listado no site. Mas não faria mal dar uma olhada. Passamos em frente e encontramos Po trabalhando lá, então paramos para cumprimentá-lo e perguntar o preço. Ele explicou que estava planejando reformá-la e vendê-la e que seu corretor tinha adicionado ao banco de dados do site para tornar mais fácil e eficiente quando ele estivesse pronto para realmente vendê-la. De qualquer forma, sentamos e conversamos com ele, sendo amigáveis, e ele apreciou a companhia. Explicamos que estaríamos dispostos a comprá-la dele por um preço razoável considerando a condição atual e o trabalho que ele já havia feito. Ele tinha feito cerca de metade. Explicamos que adoraríamos terminá-la e morar lá para sempre. Ele nos rejeitou, explicando que já tinha várias ofertas por ela e não se sentia bem vendendo para nós, e que poderíamos comprá-la pelo preço total quando ele terminasse. Agradecemos gentilmente e deixamos nosso número, pedindo que ele nos ligasse se mudasse de ideia, o que ele prometeu fazer. Menos de 2 semanas depois, recebemos uma ligação inesperada dele. Ele explicou que a irmã dele ficou doente em outro estado e que ele queria ir e ficar com ela e não teria tempo ou paciência para terminar a casa.
Ele explicou que a casa não estava em conformidade com o código, mas se pudéssemos encontrar uma maneira de comprá-la, ele ficaria feliz em vendê-la para nós por um preço razoável. Aceitamos felizes e saímos procurando bancos. Tínhamos algumas conexões de um amigo corretor de imóveis que na verdade nos ajudou a encontrar um banco disposto a emprestar o dinheiro para comprar a casa com algumas condições anexadas. Basicamente, teríamos 2 semanas para deixar a casa em conformidade com o código, caso contrário, poderiam recusar o empréstimo e leiloá-la. Depois de explicar a situação a Po, ele ofereceu ajuda o máximo que pudesse. Ele não poderia realmente trabalhar na casa porque estava com muita pressa, mas explicou exatamente o que precisávamos fazer para deixá-la em conformidade com o código e atender aos requisitos mínimos de tempo e esforço e quanto custaria. Ele até se ofereceu para nos ajudar de outra forma. Nós pegamos um empréstimo que foi o dobro do que o Po queria pela casa, e ele nos devolveu a metade. Usamos esse dinheiro para fazer reparos na casa. Como o Po já havia feito boa parte das reformas necessárias, a casa estava quase de acordo com o código, e provavelmente poderíamos ter feito o restante do trabalho sozinhos, mas chamamos alguns amigos para nos ajudar e conseguimos fazer tudo em metade do tempo. Mesmo depois de estar dentro do código, ainda havia muito trabalho a ser feito, então passamos vários meses substituindo o piso e o subpiso, refazendo fiação, tapando buracos nas paredes e substituindo o papel de parede que estava literalmente decompondo e grudado direto na parede. Você entendeu a ideia? Colocamos muito trabalho no lugar. Então finalmente chegou a hora de mudarmos para nossa casa dos sonhos, mas ainda havia algumas questões para resolver ao longo do caminho. Mal tínhamos terminado de nos mudar quando Em veio se apresentar. Enquanto estávamos resolvendo as coisas com o Po no tempo limitado que tínhamos, ele nos alertou repetidamente sobre Em e sua atitude de se sentir no direito de tudo. No início, Em foi extremamente simpática e não tínhamos ideia do porquê de Po ter nos alertado tanto sobre ela. E então aconteceu. Quando estávamos terminando nossa conversa, ela nos explicou de maneira muito gentil e compassiva que nossa casa na verdade pertencia a ela e que tínhamos 30 dias para sair. Disse que sentia muito por nós, já que fomos enganados, mas que era realmente a casa dela e que Po não tinha o direito de vendê-la para nós de forma alguma. Nós já tínhamos ouvido histórias de terror sobre pessoas sendo enganadas assim antes, então você pode imaginar o nosso terror quando ela nos explicou tudo isso. Estávamos horrorizados que tínhamos investido todo esse tempo, esforço e dinheiro nesta casa dos nossos sonhos e agora íamos perdê-la assim porque caímos no golpe de um cara. Agradecemos a ela por nos explicar e ser tão legal e dissemos que iríamos falar com o banco e Po para resolver tudo isso. Então foi isso que fizemos. Conversamos com o banco que confirmou que o Po era o verdadeiro proprietário do imóvel. Falamos com o corretor de imóveis que também testemunhou a mesma coisa. Falamos com o Po, que explicou que eles o acusaram de roubar a casa várias vezes depois que ele a comprou em leilão e que ele foi constantemente assediado por ela em relação à casa. Todo mundo com quem falamos tinha a mesma história. Até fomos ao tribunal e confirmamos que nosso nome estava na escritura. Durante esse processo, foi quando ouvimos a história de ES de vários vizinhos. Em veio nos visitar logo em seguida e nos perguntou quando ela poderia esperar que nós estivéssemos mudados. Nós explicamos que isso nunca ia acontecer, já que legalmente possuíamos a propriedade e não era nossa culpa que ES tivesse perdido a propriedade. Nós pedimos desculpas pela perda que ela teve e explicamos que sabíamos que provavelmente era realmente difícil perder sua propriedade familiar assim por causa da negligência de seu filho, mas isso não era nossa culpa e não íamos simplesmente entregar a ela uma propriedade que compramos com nosso próprio dinheiro suado e trabalhamos tão duro para consertar. Então, em percebendo que sabíamos da situação, começou a contar uma longa história de choro sobre como esta propriedade estava na família dela há gerações e que ela não suportaria perdê-la e como Po havia roubado deles quando estavam envolvidos na confusão do filho sendo preso. Perguntamos por que eles não deram lance pela casa e a compraram de volta depois que a perderam.
Considerando que compramos dela por cerca de R$50 mil e considerando que Paul ainda estava obtendo um pequeno lucro mesmo depois de todo o trabalho e materiais que havia colocado nela antes de nos vender, eles poderiam facilmente tê-la comprado por quase nada em leilão e a teriam de volta. Em explicou que sentia que a casa e a propriedade estavam sendo roubadas deles e que se recusavam a pagar por algo que lhes pertencia. Nós pedimos desculpas mais uma vez, mas explicamos que não havia como aceitarmos uma perda na propriedade, especialmente depois de todo o tempo e esforço que investimos nela e os materiais adicionais que compramos apenas para agradá-la. No entanto, fomos simpáticos com sua situação e oferecemos a ela a venda da casa por um preço muito razoável, $100 mil. O que, considerando sua localização e como foi reformada, ainda era pouco mais da metade do seu valor total de mercado. Depois de comprá-la de Paul por $50 mil e investir mais $30 mil em materiais, além de vários meses de trabalho árduo para consertá-la, achamos que esse era um preço muito justo. Não dissemos nada, mas até estaríamos dispostos a negociar e abaixar para $90 mil se ela quisesse. Imediatamente ofereceu 40k, explicando que não deveria pagar nada por algo que pertencia a ela. Quando dissemos que era muito baixo, ela respondeu dizendo que entendia o quanto nos esforçamos e que tivemos que comprar muitos materiais para consertá-lo, então seria legal e ela adicionaria mais 10k por todo o trabalho que fizemos na casa. Quando dissemos que compramos a casa por 50k de Paul, ela ficou chateada e nos chamou de mentirosos e ladrões, dizendo que a casa era um completo lixo e que não valia tanto dinheiro. Não apenas ela havia recorrido a xingamentos neste ponto, mas chegou a chamar a nossa casa dos sonhos de lixo, depois de todo o sangue, suor e lágrimas, sem mencionar os dólares que investimos nela. Estávamos cansados da enrolação dela e gentilmente pedimos que saísse da nossa casa, explicando que ela não era mais bem-vinda aqui e que nunca venderíamos nossa casa para ela, mesmo que ela nos oferecesse o dobro do valor de mercado. Ela obviamente ficou chateada com isso e jogou todo tipo de insultos em nós enquanto saía pela porta. Mais tarde descobrimos que ela estava espalhando todo tipo de rumores sobre nós pela vizinhança, dizendo que roubamos a casa dela e outras coisas estúpidas. No começo, ignoramos achando que ninguém acreditaria nisso, mas um cara estacionou na nossa entrada com uma arma nos ameaçando a sair agora. Nunca o tínhamos visto antes, mas já tínhamos ouvido falar dele. Aparentemente, ele se considerava o pacificador da vizinhança e confrontava qualquer pessoa que causasse problemas assim. A maioria das pessoas na vizinhança até gostava dele, dizendo que ele era um cara bem razoável, e como é uma vizinhança muito rural onde muitos cidadãos nem sempre obedecem à lei, a maioria das pessoas apreciava muito a presença dele. Na verdade, ele trabalhava duro para manter a vizinhança o mais pacífica possível e fazia muito mais do que a polícia, na maioria das vezes, faz. Apenas uma observação: nosso bairro é dividido em duas seções principais. Uma seção é habitada principalmente por pessoas idosas aposentadas, é muito agradável e pacífica, todo mundo se dá bem. A outra seção é habitada por pessoas menos respeitadoras da lei, mais afastada da civilização, em direção à floresta e à zona rural. Nós moramos na borda da parte pacífica, separados por cerca de 1 milha de floresta e terras cultiváveis. Então, ao ouvir sobre ele antes e supondo com base em descrições que era o mesmo cara, decidimos testar essa hipótese. Dissemos a ele que não tínhamos ideia do que estava acontecendo e o convidamos para tomar uma cerveja e conversar. Permitimos que ele trouxesse sua arma, mas dissemos que também estaríamos armados. Quase todo mundo na minha cidade tem uma arma. Há mais lojas de armas do que lojas de dólar, se isso diz alguma coisa. Então não estávamos realmente preocupados com ele ter uma arma com ele, isso não significa muito em nossa cidade, é apenas uma maneira de dizer: ei, sou capaz de me defender se isso sair do controle. Agora, se alguém apontasse a arma para você, o que ele não fez, isso seria uma história diferente. Depois de um tempo, ele concordou e, depois de algumas horas de conversa e explicação da situação, explicou que imaginava que era algo assim e pediu desculpas pelo mal-entendido. Ele explicou que se deixou levar pelos rumores e que isso não aconteceria novamente.
Ele também agradeceu por termos comprado a casa, explicando que quando S saiu, todos ficaram mais felizes. Não precisava mais ouvir pessoas reclamando de música alta e adolescentes bêbados drogados tropeçando no meio da rua no meio da noite quase sendo atropelados. Todos nós rimos disso depois e ele saiu sem dizer mais nada. Agora é hora da razão pela qual o Sr. Pacificador acreditou tão facilmente nos rumores. Isso é um pouco de uma história paralela, mas também é um grande ponto de virada e quando tudo começou a dar errado para mim. Também quero acrescentar que os eventos desta história paralela se sobrepõem um pouco aos eventos da próxima parte da história. Mas vamos lá. Então eu mencionei que dividiu um quarto de sua propriedade para construir uma loja de conveniência. Bem, esta loja era extremamente popular no bairro. E ficando bem no meio, basicamente estava em uma localização perfeita. Não era popular por seus preços, eles realmente cobravam um preço alto por tudo, e também não era popular por seu atendimento ao cliente, que incluía e era principalmente limitado a obrigado por sua compra quando você saía pela porta, às vezes. Eles lhe davam um reembolso se você encontrasse mofo na comida que comprou com eles, então isso foi bom, eu acho. De qualquer forma, eles eram tão populares porque eram a única loja de conveniência por milhas. Se você tivesse que comprar mantimentos e não quisesse dirigir até a cidade, eles estavam a apenas um pulo de distância para a maioria das pessoas. Inferno, até colocamos de lado nossas diferenças e compramos lá em muitas ocasiões. Quer dizer, eles estavam literalmente ao lado de nós afinal. Mas além disso, a popularidade de sua pequena loja permitiu que eles construíssem uma reputação muito positiva em nosso bairro. Todo mundo queria manter sua loja conveniente, e desafiavam qualquer um a tentar tirá-la deles. Eu acho que dá para entender o sentimento. E isso foi quando todos pensavam que Em e sua família eram pessoas muito boas. Então, quando começou a espalhar rumores, as pessoas tendiam a ouvir. Os rumores sobre nós roubando uma casa inteira dela simplesmente passaram porque todo mundo sabia que isso era ridículo. Mas, na maior parte, as pessoas ainda confiavam nela. No entanto, as pessoas acreditavam nos outros rumores e acredite em mim, havia muitos. Mas eles eram principalmente coisas pequenas e insignificantes que ninguém se importava. Deixe-me dizer que mesmo supondo que todos os rumores sobre nós fossem verdadeiros, havia muito mais que poderia ser dito sobre outras pessoas em nosso bairro. Então, ninguém nunca prestou atenção neles. No entanto, eles nos evitavam, considerando que tinha uma clara raiva de nós e ninguém queria ficar do lado ruim dela com medo de ser banido de sua loja. Todos nos ignoravam e nos deixavam em paz. Depois de alguns anos, no entanto, S finalmente saiu da prisão e, sem ter para onde ir, permitiu que ele voltasse. Ela não gostou da ideia de ele morar com a mãe, então alugou um apartamento para ele acima de sua loja de conveniência e proibiu absolutamente qualquer festa selvagem em sua propriedade novamente. No entanto, ele na verdade não precisava pagar aluguel. Tudo o que ele precisava fazer era cuidar da loja quando eles estivessem ocupados com outras coisas, o que nem sempre acontecia. No entanto, mesmo depois de todas essas coisas acontecerem, ainda não aprendeu a lição, obviamente. Enquanto ele estava operando o caixa, ele muitas vezes cobrava em dobro por itens e embolsava o dinheiro extra. Nós percebemos isso várias vezes e voltamos para pedir um reembolso. Eles sempre inventavam a desculpa de que o caixa estava quebrado. Depois de notar um padrão, no entanto, trouxemos isso à atenção de Em, deixando ela saber que seu filho estava cobrando em dobro as pessoas pelos itens e provavelmente embolsando o extra. Mesmo que fosse bastante autoritária, nem ela chegava tão longe a ponto de fazer algo tão obviamente legal, e gostávamos de sua pequena loja e não queríamos que nada acontecesse com ela. No entanto, em vez de nos agradecer por trazer isso à sua atenção, ela nos disse que estávamos imaginando coisas, e de uma forma muito educada, nos mandou embora. Então, educadamente, obedecemos ao seu pedido. Também compartilhamos a informação com alguns de nossos amigos no bairro. Levou anos para chegar ao ponto em que alguns deles sequer nos olhavam, graças a Em.
Mas finalmente fizemos alguns amigos. Trazer guloseimas de Natal para seus vizinhos todos os anos é uma boa maneira de alegrar o dia de alguém. Mas enfim, eles agradeceram, mesmo nos informando que não acreditavam realmente. No entanto, a notícia se espalhou rapidamente pelo bairro. E logo depois veio o Senhor Pacificador. Ele apareceu em nossa garagem novamente, mas dessa vez ele estava muito mais amigável, ignorando a maioria dos rumores sobre nós, sabendo que a maioria era falsa. Na verdade, já tínhamos conversado com ele várias vezes desde então, não sobre nada sério, apenas em termos mais amigáveis. Ele aparecia para tomar uma cerveja de vez em quando e bater papo sobre o que estava acontecendo no bairro e pedir nossa opinião sobre algumas coisas. Ele fazia isso com todo mundo, falando com a maioria das pessoas pelo menos uma vez por ano para ficar atualizado e garantir que tudo continuasse agradável e calmo. Ele não gostava da ideia de policiais ficarem por perto, então decidiu fazer o trabalho deles melhor para que eles não precisassem. Mas todo mundo, inclusive nós, gostava muito desse arranjo. Isso significava que você podia deixar seus filhos caminharem até o lago sem acompanhamento, mesmo pelas partes ruins do bairro. Bem, ele absolutamente não gostou dos rumores que estávamos espalhando sobre nossos vizinhos e especialmente sobre a lojinha deles. Ele explicou que já havia conversado com eles e que achavam que era apenas um mal-entendido devido a problemas no registro e que, se não quiséssemos problemas, pararíamos esses rumores ali mesmo. Queríamos mostrar a ele a prova, mas sabíamos que ele provavelmente não acreditaria, já que ele gostava muito da Anne e geralmente levava a palavra dela mais a sério do que a nossa. E como eles descartaram como um erro no registro, provavelmente não havia nada que pudéssemos fazer para convencê-lo. Então, concordamos e pedimos desculpas por qualquer problema, explicando que nos sentíamos injustiçados e sinceramente queríamos proteger os poucos amigos que havíamos feito no bairro. Ele aceitou nossas desculpas, nos deu um último aviso e saiu sem dizer muito. Então, apenas ouvimos e decidimos parar de fazer compras lá, a menos que fosse absolutamente necessário. Mas tudo mudou depois de alguns anos. Depois que apontamos isso e os rumores se espalharam pelo bairro. Mesmo que o próprio Senhor Pacificador tenha ido de casa em casa dizendo a cada pessoa que eram falsos e criados por nós por causa de nossa briga com ele por causa de propriedade, falarei um pouco mais sobre isso depois, as pessoas começaram a prestar mais atenção em seus recibos depois de fazer compras lá e começaram a notar os mesmos padrões que nós. Durante todo esse tempo, ES provavelmente embolsou quantias significativas de dinheiro, e definitivamente sabia disso, mas escolheu não fazer nada e apenas tentar calar as pessoas com rumores. Mas o que acontece com pequenas lojas de bairro como essa é que elas são completamente dependentes de seus clientes regulares que vivem na vizinhança onde estão instaladas. Durante os meses mais quentes, quando as pessoas estão de férias e se divertindo, eles têm um enorme lucro, mas não o suficiente para se sustentar durante o inverno. E então aconteceu. O Senhor Pacificador finalmente conectou os pontos. E ele ficou muito bravo. Podíamos ouvi-lo da casa ao lado xingando ES na cara dele e estava lá com ele. Vocês não podem nem imaginar o quão satisfatório isso foi. Mas isso foi apenas o começo. Não só ele perdeu a cabeça com eles, mas também foi de porta em porta no mesmo dia e deixou todos na vizinhança saberem exatamente o que eles estavam fazendo, até mesmo levando uma pilha de recibos com ele para mostrar a qualquer pessoa que quisesse prova. Agora, se havia alguém na vizinhança que era mais confiável do que Anne, era Mr. Persequier. Literalmente, em um período de 24 horas, ele arruinou completamente o negócio deles. Todo mundo na vizinhança parou de frequentar o lugar. Eles ainda fizeram bastante dinheiro durante os meses de verão por causa dos turistas, mas quando o inverno chegou e essas multidões se foram, eles começaram a sangrar dinheiro. Depois de 2 invernos, eles foram forçados a fechar a loja durante os meses de inverno. No entanto, isso também significou que eles tiveram que jogar fora mais de 90% de seu estoque a cada outono e comprá-lo novamente todo fresco a cada primavera. Acho que fazer isso não foi muito econômico, então eles acabaram fechando permanentemente a loja depois de mais 3 anos.
Nesse ponto, a reputação deles na vizinhança começou a piorar. E graças a isso, as pessoas começaram a respeitá-los mais e eles realmente conseguiram fazer alguns amigos sem ter que se esforçar muito. As pessoas pararam de ignorá-los e tratá-los como se estivessem doentes. Mas isso foi apenas o começo do declínio de Jim. Infelizmente, para chegar ao clímax da história, preciso fazer um pouco mais de contexto. Desculpe se isso está começando a se tornar um pequeno livro, mas isso não deve demorar muito, acho. Algo sobre Anne é que ela é extremamente, e quero dizer extremamente intrometida. Não podemos nem sair sem ela observar cada passo nosso pela janela ou sair para passear com o cachorro ou cuidar do gramado ou arrancar ervas daninhas ou qualquer outra desculpa que ela possa inventar na hora. Você pode praticamente garantir que se estivermos caminhando pela nossa propriedade, ela estará do lado de fora também. Não é como se tivéssemos algo a esconder, mas obviamente não estamos nas melhores condições com ela e não gostamos muito de alguém olhando para tudo o que fazemos. Temos planos de montar uma pequena piscina e uma banheira de hidromassagem do lado de fora e realmente não queremos ser observados enquanto relaxamos de maior. Então, começamos a procurar uma cerca de privacidade. Querendo ser bons vizinhos, nós educadamente informamos em que iríamos colocar uma cerca, mas ela rejeitou veementemente. Então, nós informamos que colocaríamos uma cerca de privacidade de qualquer maneira. No entanto, ainda tínhamos que conviver com ela, então oferecemos discutir com ela os detalhes da cerca, a cor, o formato, etc. Queríamos ter certeza de que ela não teria que olhar para algo que considerasse uma monstruosidade o dia todo, considerando que olhar para nossa propriedade parecia ser seu passatempo favorito. Honestamente, ainda fazemos o nosso melhor para sermos os melhores vizinhos que podemos ser, mesmo depois de tudo que ela nos fez passar. Mas voltando à história. Queremos ter certeza de que não haja disputas sobre onde colocamos a cerca, então planejamos colocá-la um pé além de nossa propriedade em toda a linha da propriedade. Só para evitar qualquer disputa, aliás, isso ainda é antes de A.S. sair da prisão, fomos ao tribunal e pagamos por uma cópia da escritura junto com um mapa de nossas linhas de propriedade. Ficamos honestamente chocados ao descobrir que cerca de 1/3 de nossa propriedade estava sendo reivindicada por Anne. Ela tinha uma pequena cabana e até mesmo um jardim. Você vê, há uma linha de árvores que atravessa nossa propriedade. Não é uma propriedade retangular como você encontra em alguns estados, é mais como um hexágono ou um trapézio. Linhas de propriedade estranhas são bastante comuns onde eu moro. De qualquer forma, há uma linha de árvores que corta parte de nossa propriedade que, de acordo com a escritura e o mapa da propriedade, é como uma pequena seção triangular, mas as árvores a tornam uma área quadrada. Anne estava reivindicando o outro lado das árvores como sua própria propriedade. Quando levantamos isso para ela, ela surtou novamente, nos chamando de mentirosos e ladrões e outras coisas. Nós não nos importamos muito com aquela propriedade porque tínhamos vivido aqui por anos pensando que realmente era dela. Então, para tornar as coisas mais fáceis para todos, oferecemos para vendê-la a ela ou mesmo trocar por uma porção de sua propriedade. Havia uma porção de sua propriedade que se conectava com a nossa que era extremamente inconveniente de cuidar e estendê-la um pouco facilitaria muito, sem mencionar que nos daria mais espaço para fazer coisas que queríamos fazer. Ela recusou completamente, dizendo que nunca pagaria por algo que já lhe pertencia e que nem mesmo pensaria em nos dar sua propriedade por nada, especialmente depois que já roubamos essa propriedade dela. Desde então, houve uma grande disputa de propriedade entre nós. Agora, algo sobre o lugar onde moro. Como mencionei anteriormente, é uma área muito rural com muitas linhas de propriedade estranhas. E as linhas de propriedade muitas vezes não são claras. Muitas escrituras têm centenas de anos, e em vez de dizer X pés em Y direção, usam marcos temporários como grande carvalho para grande pedra ao lado do riacho. Muitos desses marcos podem estar descrevendo coisas múltiplas ou até mesmo ter desaparecido há mais de 100 anos. Então, dizer que há muitas disputas de propriedade em nossa área provavelmente seria um eufemismo.
Isso, juntamente com o fato de que, às vezes, uma porção muito pequena de propriedade pode valer muito dinheiro em algumas situações, levou nosso Estado a criar muitas leis e regulamentações muito rigorosas que governam disputas de propriedade, topógrafos, etc. Como uma observação, apenas alguns anos atrás, um proprietário venceu uma disputa de propriedade contra uma grande corporação por apenas 0,1 acres de terra que custou à corporação e rendeu ao homem mais de US$ 1 milhão. Voltando ao assunto. Todos os nossos limites de propriedade eram bem claros, já que em mesmos criou recentemente. Porém, isso não muda o fato de que as leis sobre isso são muito rígidas. Especialmente quando se trata de topógrafos. Então, um topógrafo pode ser facilmente subornado por uma grande corporação que enfrenta a perda de milhões de dólares por uma pequena parte de terra, como no exemplo acima. Mas isso não é justo para o proprietário correto da terra. Então, como equilibrar isso? Bem, você faz com que o topógrafo tenha tudo a perder ao mentir, e também a pessoa que o subornou ou chantageou. As leis em nosso estado determinam que se um topógrafo, mesmo por engano honesto, fornecer uma pesquisa ruim com uma diferença de alguns pés, não apenas pode receber uma multa alta, mas também perderá sua licença e nunca mais poderá fazer uma pesquisa no estado. Além disso, eles devem notificar e reembolsar todos os seus clientes por até 10 anos antes do incidente ocorrido. Os clientes têm a opção de solicitar uma pesquisa adicional por um topógrafo não afiliado às custas do topógrafo original. Isso inclui todos os clientes, até 10 anos antes do incidente, e todos desde então. Se eles não forem encontrados aceitando suborno ou chantagem, os clientes anteriores também podem processá-los por quaisquer danos causados por quaisquer mudanças na linha da propriedade devido a má pesquisa, além de cobrar o aluguel apropriado por qualquer propriedade que o topógrafo possa ter deixado de fora durante esse tempo. Se o topógrafo for encontrado aceitando suborno ou chantagem, todos os danos e taxas adicionais serão destinados à pessoa que o subornou ou chantageou. Tudo isso, juntamente com o tempo e dinheiro perdido em tribunais e todo o transtorno causado, faz com que os topógrafos da minha área evitem ativamente qualquer coisa que se assemelhe a uma disputa de propriedade. Então, quando houve uma disputa, você pode imaginar que não foi tão fácil quanto fazer uma ligação telefônica e chamar um topógrafo. Também foi uma despesa inesperada. Infelizmente, antes que pudéssemos encontrar alguém, encontrou alguém e acho que ela subornou essa pessoa ou algo assim, porque eles deram a linha da propriedade exatamente como descreveu. Bem, exceto por uma pequena parte que ela não gostou, acho que ela não mencionou isso a eles. Nossa propriedade aparentemente se estende a cerca de um pé de sua casa. Ah, foi divertido brincar com isso. Mas isso não chega perto da propriedade que ela está literalmente tentando roubar de nós. Agora, sempre que conseguimos encontrar um topógrafo, ela sempre se apresenta a eles de forma nonchalante e menciona que já teve sua parte da propriedade levantada, e joga algumas dicas sutis de que pode haver uma disputa de propriedade envolvida. Isso assusta instantaneamente qualquer um que possa estar interessado em levantar nossa propriedade. Depois de explicar o que isso pode significar para eles, tenho certeza de que você entende por quê. Ah, esqueci de mencionar que os marcadores de terra do topógrafo do banco quando compramos a propriedade convenientemente desapareceram antes de nos mudarmos. Não? Bem, eles desapareceram de alguma forma, eu me pergunto como isso aconteceu. Acho que nunca saberemos. De qualquer forma, nesse ponto, provavelmente nos custaria tanto quanto aquele pedaço de terra vale, ou talvez até mais, para contratar um topógrafo, se conseguirmos encontrar alguém disposto a fazê-lo. Até agora, todos que encontramos nos deram cotações absolutamente ridículas, por razões óbvias, quero dizer, eles estão basicamente colocando suas vidas inteiras em risco aqui. Mas atualmente estamos economizando para tentar contratar alguém. E isso nos leva a alguns meses atrás, o clímax dessa história. Desculpe pela longa história, mas vamos chegar ao evento principal agora que estamos totalmente atualizados sobre a situação em questão. Então, alguns meses atrás,
houve uma tempestade muito forte que acabou derrubando uma árvore na propriedade disputada. Essa árvore estava bem ao lado da estrada, então, quando caiu, destruiu parte da propriedade de nossos outros vizinhos, aquele que mora do outro lado da rua. Isso não é tudo, também destruiu um carro esportivo novinho em folha enquanto a pessoa estava dirigindo na rua. Felizmente, ninguém se machucou durante tudo isso, mas a limpeza levou vários dias. Suficiente tempo para nós recebermos uma conta no valor de mais de 200 mil, literalmente mais do que a nossa casa e a propriedade valiam depois de consertarmos tudo. Que conformidade maliciosa! Então, só mais um pouco de história para quem não sabe. A maioria dos seguros de propriedade ou residência não cobre danos a propriedades de outras pessoas, isso geralmente é por conta do proprietário. E mesmo que alguém esteja em uma propriedade pública, como uma estrada, se a sua propriedade danificar a deles e você poderia ter razoavelmente evitado isso, por exemplo, cortando uma árvore ao lado da estrada antes que ela caísse em uma tempestade, então você é 100% responsável pelos danos causados por ela. Bem, pelo menos é assim que funciona onde eu moro. Então, quando recebemos a conta no correio da companhia de seguros de uma pessoa rica e desconhecida pelo carro esportivo destruído, ligamos para eles e gentilmente informamos que a árvore que caiu não estava na propriedade deles. Eles nos fizeram algumas perguntas e disseram que iriam investigar o assunto e entrar em contato conosco. Cerca de uma semana depois, recebemos outra carta da seguradora com uma cópia da escritura e uma impressão da linha da propriedade com a árvore em questão circulada em vermelho, mostrando que estava claramente em nossa propriedade. Eles exigiam o pagamento integral dentro de 30 dias de sua primeira notificação ou nos levariam para o tribunal. Isso foi cerca de 2 semanas, mais ou menos, nesse ponto. Ligamos para eles novamente e explicamos mais uma vez que não estava em nossa propriedade. No início, o agente discutiu conosco, explicando em palavras mais gentis do que as que vou usar, que alguém teria que ser completamente louco para acreditar que a árvore em questão não estava em nossa propriedade, e que não importava o quão imprecisa a linha da propriedade no documento estivesse. Seria completamente impossível que alguém fosse estúpido o suficiente para acreditar que estava tão longe. Nós apenas demos a eles o número do topógrafo que a contratou. Eles suspiraram dizendo que iriam entrar em contato com o topógrafo e investigar o assunto mais a fundo, mas reiteraram que tínhamos cerca de 2 semanas para preparar o pagamento se o que estávamos dizendo não pudesse ser confirmado. Bem, nunca mais ouvimos falar deles. Lembra das consequências que eu mencionei para fornecer resultados falsos de topografia? Mesmo que o topógrafo admitisse ter recebido um suborno, não havia como terem pago o suficiente para compensar todas as suas possíveis perdas. Ele provavelmente teria que deixar o país nesse ponto. Então não havia como ele dar à companhia de seguros algo diferente do que deu para nós ou para ele. Mais tarde, ligamos para a companhia de seguros para ver o que poderíamos descobrir sobre o assunto. O agente parecia bastante feliz lendo as notas, eles não podiam nos dizer muito devido a razões de confidencialidade. Mas eles puderam nos dizer que Em obviamente contestou a reivindicação, assim como nós, dizendo que a propriedade não lhe pertencia. E que o topógrafo confirmou os resultados com eles. E que considerando que não estávamos contestando os resultados da pesquisa e que o topógrafo foi contratado pela EN, não havia absolutamente nenhuma razão para a companhia de seguros acreditar que os resultados eram falsos. Desde que não estejamos contestando os resultados, a responsabilidade total por todos os danos causados pela árvore caída deveria ser da EN. Eles não puderam dizer mais nada do que isso, mas estávamos satisfeitos com essa informação. Era mais ou menos o que esperávamos. O que aconteceu depois? Como você provavelmente pode perceber pela minha história, EN não teve um grande problema em pagar o dinheiro para a seguradora, embora obviamente não estivesse feliz com isso. Não sabemos quanto dinheiro eles têm ou tinham economizado, mas parece que era o suficiente para pagar sem ter que vender mais terras. Desde então, em sua maioria, ficamos quietos sobre a disputa de propriedade, mas ainda estamos considerando economizar para contratar um topógrafo e recuperar nossa terra. Neste ponto, é mais uma questão de princípio do que de fato a terra.
Quanto a Em, podemos dizer que sempre que ela nos olha agora, ela definitivamente não está satisfeita conosco. Ela não parece gostar do fato de que deixamos ela ter nossa terra por algum motivo. É terra livre. Como alguém pode reclamar disso? Haha. Neste ponto, ela poderia tentar espalhar rumores sobre nós, mas isso provavelmente teria o efeito oposto, já que fizemos amizade com uma boa parte do nosso bairro e ninguém confia mais em desde que descobriram que a S estava literalmente roubando de todos no bairro sob seus narizes e eles sabiam disso e não fizeram nada para impedir. Em está basicamente entre a cruz e a espada neste ponto e estamos apenas sentados e assistindo os incêndios que eles mesmos acenderam queimá-los até o chão. Mal podemos esperar para ver o que acontece a seguir. Ah, só mais uma historinha divertida para quem quiser se divertir. Enquanto estávamos considerando uma cerca de privacidade, decidimos colocar uma cerca invisível para nossos cachorros. Para quem não sabe o que é um fio elétrico que você enterra no chão. Então, você prende uma coleira especial no pescoço dos cães que, se eles se aproximarem demais, emitirá um sinal sonoro que os cães não gostam. Se eles continuarem indo, aplicará um choque muito leve nos cães. Não acreditamos em coleiras de choque, então tivemos que ser convencidos primeiro, e um de nós realmente a segurou e atravessou a linha. Foi algo que você podia sentir, mas não doía muito, apenas deixava um pouco de formigamento. De qualquer forma, você realmente deve condicionar os cães ao sinal sonoro antes de deixá-los soltos, para que eles nunca sintam o choque logo de cara. Eles ouvem o sinal e dão meia volta. Tentamos fazer isso para que nossos cães pudessem andar pelo quintal e não ficar presos dentro de casa o dia todo. Mas na época não tínhamos dinheiro para uma cerca de privacidade de verdade. Colocamos a cerca bem dentro de nossa propriedade, em parte porque não era muito longa e também porque queríamos evitar que nossos cães chegassem perto da propriedade da Em. Mas Em deve ter pensado que estávamos marcando onde queríamos colocar nossa cerca de privacidade ou algo assim, porque acidentalmente passou com um cortador de grama por cima do fio, mesmo que ele estivesse a mais de 5 pés da linha de propriedade que ela alegava ser. Naquele dia, todos aprendemos que cortadores de grama elétricos não combinam muito bem com fios eletrificados. O cortador dela ficou completamente destruído. Todos os componentes elétricos foram arruinados, e ela teve que comprar um novo cortador. Tudo porque ela queria ser mesquinha e passar por cima dos nossos marcadores. A melhor parte é que, como estava tão longe da linha da propriedade, ela não tinha como tentar nos culpar. Ela obviamente tentou espalhar seus rumores, mas eles não foram muito longe. Seria tão estúpido nos culpar que ela nem tentou, nunca nos pediu para comprar um novo cortador ou qualquer coisa do tipo. Acho que ela sabia como responderíamos se ela fizesse isso, RS. De qualquer forma, espero que tenham gostado da história. Tenho outra história vindo sobre uma situação diferente, de como a conformidade maliciosa da minha mãe custou mais de 100 milhões de dólares para a empresa dela e fechou completamente e permanentemente todo o departamento dela. Mas já está tarde e eu vou dormir, vou contar essa história amanhã ou algo assim, fiquem atentos. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se alguém chegou aqui, deixe sua opinião sobre os relatos nos comentários.